Bom, então, conforme apontado no clipe anterior, nessa seção 3.18, nós vamos focar na região de entrada, né? Ainda no escoamento laminar, porém é aquela região do escoamento em que o coeficiente de transferência de calor ainda não atingiu o seu valor constante, né? Pelo fato do perfil de velocidades ou perfil de temperaturas não ter se desenvolvido, e nós estamos no que nós chamamos da região de entrada, certo? Então existem basicamente duas possibilidades de existência dessa região de entrada. A letra A, né, ela contempla uma situação, digamos assim, mais simples, em que o perfil de velocidades ele encontra-se desenvolvido, né, e o perfil de temperaturas ainda está em desenvolvimento. Então imagina uma situação do número de Prandtl bem maior do que 1, né? Ou seja, a camada limite de velocidade se desenvolve bem rapidamente e a de temperatura demora um trecho maior, um comprimento maior para se desenvolver. Então essa situação se encaixaria bem na letra A, né? E nós temos uma segunda situação em que ambos os perfis se desenvolvem simultaneamente. Então, imagina uma situação, um número de Prandtl ao redor de 1. Né? Então, nós vamos ter as camadas limites laminares crescendo simultaneamente e, praticamente na mesma distância x, elas vão se encontrar, né? E vão tornar tanto o perfil de temperaturas quanto o perfil de velocidade desenvolvido. Né? Porém, as duas condições, né, elas compartilham essa definição matemática aqui de que, né, nós não temos mais o ΔT estrela ΔX igual a zero. Né? Agora, ele não se relaciona, portanto, né, ou ele não pode se relacionar através de uma relação funcional com o dTm/dx. Né? Isso significa que o H não é constante naquela região de entrada. Então, esse diagrama mostrado aqui no slide, ele representa o comportamento de um fluido que escoa dentro do tubo, né? Então, existe desenvolvimento da camada limite de velocidades, né? O fator de atrito não é constante, ele varia, porém o número de Prandtl é maior que 1, então ele se desenvolve primeiro, o perfil de velocidades, para que depois o perfil de temperatura se desenvolva tornando o H constante, certo? Então aqui nós temos esse crescimento das duas regiões, como a gente tinha falado, certo? Um ponto que é importante destacar, né, é que o desenvolvimento da camada limite de temperaturas ele é bastante importante em escoamentos com elevados número de Prandtl. Né? Isso está relacionado com o que a gente acabou de mencionar aqui. Né? Quando o número de Prandtl é alto, por exemplo, no óleo, né, isso significa que o fluido não é um bom condutor térmico. Então a camada limite vai demorar bastante para se desenvolver. E em algumas situações, né, inclusive, a região de entrada ela é a regra e não é a exceção. Em algumas situações práticas, por exemplo, um trocador de calor que não é muito extenso, né, que processa um fluido com elevado número de Prandtl, muito provavelmente esse fluido vai se encontrar numa região de desenvolvimento do escoamento, do ponto de vista de temperaturas, por um trecho muito grande e possivelmente ao longo de todo o comprimento do trocador, tá? Então isso aí a gente tem que levar em consideração, né? Claro, se o escoamento for laminar, né? A gente tem que levar em consideração isso daí, tá? Então, eu já vou dar um exemplo da água gelada aqui, já vou comentar ele, né? Mas do ponto de vista de temperaturas, né? Para o desenvolvimento da camada limite térmica no escoamento laminar, nós usamos aquela relação do desenvolvimento da camada limite de velocidades, né, do comprimento adimensional aqui, que é 5% do número de Reynolds, multiplicando o número de Prandtl. Tá? Então, para desenvolver o perfil de velocidades, né, o XCD de velocidade sobre D, diâmetro do tubo, era 5% do número de Reynolds, né, 0,05 de Reynolds. Isso está lá na parte das considerações fluidodinâmicas. E para a temperatura, né, o que nós temos é aquele mesmo valor,
0,05 Reynolds multiplicado pelo número de Prandtl. Tá? Então, se nós temos, por exemplo, água gelada, né, que é um fluido usado, né, não é nenhum fluido exótico, assim, né? Ela é usada, o número de Prandtl é em torno de 10. Se nós estivermos ali com o número de Reynolds crítico, né, próximo do número de Reynolds crítico, por volta de 2.300, o que nós vamos ter é um comprimento de desenvolvimento da ordem de 600 diâmetros. Né? Então, como eu havia dito, muitos trocadores de calor não têm esse comprimento, né, de 600 diâmetros do tubo. Tá? Então, por isso que é bem importante conhecer relações que possam nos fornecer expressões, valores para o número de Nusselt na região em desenvolvimento, seja ela o desenvolvimento isolado, né, desenvolvimento só do perfil de temperaturas, ou um desenvolvimento simultâneo das camadas limites. Tá? Então, nós temos aqui uma figura que já é nossa conhecida, né, do desenvolvimento do perfil de temperaturas a partir de uma região de entrada térmica. Então, nós temos aqui nessa região, que agora é a nossa região de interesse, né, uma relação funcional que mostra a dependência do número de Nusselt local em função de alguns parâmetros, certo? Então, aqui é o número de Nusselt local nessa região, né? E claro, ele é baseado no comprimento característico, que para todos os efeitos aqui é um tubo circular, mas qualitativamente a analogia com um canal entre placas é perfeita ainda, né? E T ou H significa a condição de contorno que eu tenho na parede. Nesse caso aqui do desenho, é temperatura prescrita, né? Então seria um Nusselt dt. Mas poderia ser fluxo prescrito também, que qualitativamente o comportamento do desenvolver do perfil aqui nessa região é mais ou menos parecido. Né? É claro que nós temos, no caso do fluxo de calor prescrito, é a derivada que se mantém constante na parede. Né? Ao passo que na temperatura prescrita é a temperatura, mas o que eu quero dizer é que o perfil vai criando uma curvatura, né, ao longo daquela região de desenvolvimento, certo? Tá? Então, esse número de Nusselt local, ele é uma função de alguns parâmetros. Primeiro, da posição, né, porque, voltando aqui, ó, nós temos que o H é maior junto à entrada e vai diminuindo, certo? Então, a posição é importante, o x sobre d é importante, né? Obviamente o número de Prandtl é importante, o número de Reynolds é importante. Por quê? Porque é um problema de crescimento de camada limite, certo? Esses são os números adimensionais que controlam o crescimento da camada limite, né? E ainda tem essa condição aqui, digamos assim, que eu chamei de CDF, né? Que seria uma condição de desenvolvimento fluidodinâmico. Por quê? Porque eu tenho as duas possibilidades. O escoamento pode estar já com o perfil de velocidade desenvolvido, ou o perfil de velocidade pode se desenvolver simultaneamente. E dependendo dessa condição, o número de Nusselt local vai se comportar de uma forma diferente. Tá? Mas a relação funcional, digamos assim, vai depender desses três parâmetros aqui, principalmente, né? Reynolds, Prandtl e x sobre d, certo? Tá? Isso aqui não é um parâmetro, é simplesmente uma condição, né? Tá? Tá certo? E aí esses três parâmetros, eles são agrupados em um número adimensional que é chamado número de Gretz, tá? Ele é um número adimensional representativo da região de entrada. Em outras palavras, ele é um x sobre d, um comprimento adimensional, né, ou uma distância adimensional, melhor dizendo, normalizada pelo Reynolds e pelo Prandtl. Tá? Então, x sobre d já é adimensional, é a distância dividido pelo diâmetro. Nos dá o número de diâmetros, né, na axial. E o número de Gretz é aquele x sobre d dividido por Reynolds Prandtl. Tá? De modo que o Nusselt local, né,
baseado em temperatura ou fluxo de calor, ele vai ser uma função de Graetz e se eu tenho o escoamento em desenvolvimento simultâneo ou com perfil de velocidade já desenvolvido. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né, é olhar para um gráfico, né, que é um gráfico que mostra o comportamento desse número de Nusselt local em função de algumas condições, tá? Melhor, né? Em função do número de Graetz, né? Então é o Nusselt no eixo Y e o Graetz no eixo X, né? Ou 1 sobre Graetz no eixo X, para algumas condições. Que condições são essas? Lembra, nós temos duas condições de contorno, de fluxo prescrito e de temperatura prescrita, e nós temos duas possibilidades, né, de os escoamento estarem em desenvolvimento, que é o desenvolvimento simultâneo, combinado, e o desenvolvimento térmico somente. Tá? Então, essas duas, né, de cada, nos fornecem quatro possibilidades. E o que a gente vai fazer olhando para esse gráfico é entender o comportamento dessas quatro possibilidades, dessas quatro curvas, certo? Tá? Então é um gráfico interessante, né? Ele tem no livro e eu estou colocando ele aqui nos slides, tá? Eu não vou conseguir falar dele somente nesse tempo agora, nesse clipe, né? Eu me limito a 15 minutos, mas aí a gente começa um clipe novo para falar desse gráfico, porque tem muito a ser explorado aqui, né? Então, só para eu usar um pouco desses minutos que me faltam, me sobram nesse clipe aqui, né? Eu tenho aqui o número de Nusselt, certo? Baseado no diâmetro, e aqui a distância, certo? Aqui é 1 sobre Graetz, mas não é uma distância comum, ela já é a distância sobre D, né? Então já é dimensional, normalizado por Reynolds-Prandtl, tá? Por escoamento laminar. Então notem que o seguinte, ó, o 0,05 aqui, né? O 0,05 é exatamente a fronteira que demarca que separa a região de entrada, né, para menores valores de x sobre d, da região plenamente desenvolvida. Por quê? Porque é exatamente essa expressão aqui, ó, tá? 0,05 de Reynolds-Prandtl. Então, significa isso aqui, né? Se eu jogo o Reynolds-Prandtl para cá para baixo, do lado esquerdo do sinal, esse 0,05 é exatamente o valor limite do 1 sobre Graetz, tá? Ok? E só também a título de curiosidade, eu confesso que eu não sei por que é o 1 sobre Graetz que é chamado, né, que é o x sobre d, sobre Reynolds-Prandtl. Tá? Poderia ser o Graetz, né? Eu não sei por que é 1 sobre Graetz. Tá? Tem que olhar num contexto histórico, talvez, aí para entender o porquê. Tá? Não é muito óbvio, pelo menos para mim. Tá? Então eu vou dar uma parada no clipe agora para a gente começar outro e poder explicar o gráfico melhor. Tá?